livros para apresentar. Na altura já apresentamos o primeiro livro, agora vem um segundo livro. Damos as boas-vindas à Lídia Farinha. Bem-vinda, Lídia. Olá, Catarina. Obrigada. É sempre um gosto de voltar. Que bom, que bom, que bom, que bom. Ainda para mais, tu que vens para apresentar o Benny Descobre um Tesouro. Primeiro, inicialmente, o Benny descobre um sonho e agora ele descobre um tesouro. Sim, ele tem um sonho e, entretanto, surge depois o Benny Descobre um Tesouro, com um jogo também. É uma história que acontece na mítica ilha do Porto Santo, em que o Benny aqui conhece novos amigos, animais e plantas próprios do Porto Santo e da Macaronésia, e é um postal com um bocadinho de história e de geografia da ilha, mas depois a dada altura há ali uma reviravolta, que o Benny vai à procura de um tesouro e no caminho encontra outro muito mais importante, encontra-se e percebe que é um tesouro único e de valor incalculável. E depois o que é que querem dizer estas palavras? Então temos aqui vocabulário novo, diferente, que eu também tive que aprender algumas delas durante a pesquisa, para poder escrever este texto. E em complemento com este livro, temos também um jogo. E este jogo tem aqui vários desafios, que pode ser jogado sozinho, em grupo, pode ser feito um desafio por dia, pode ser uma forma para as crianças que não são tão adeptas da leitura, começar no jogo e seguir para o livro, uma experiência transversal para que a história também não esteja só no livro. Mas como é que funciona estas casinhas de 1, 2, 3, 4, temos até as chegar regras a no 31? verso, temos as regras no verso. Cada casinha tem uma tarefa e cada uma destas tarefas visa aumentar o valor. Olha, então vamos brincar. Vamos brincar. Pode Vamos ser, lá. eu gosto. Olha, logo esta primeira, é o dia, quer dizer, hoje é dia, hoje são quantos 8? do mês? Dia 8. Então, 8, imagina que és um super-herói e pensa em como podes ajudar os outros. Exato. E como a temática depois é o encontro encantado de cada um consigo próprio, temos aqui várias tarefas que visam aumentar este valor do tesouro incalculável que existe em cada um de nós. Vou mostrar Mas aqui então, uma imagem. o Benny, ele começa toda a sua história quando está no Porto Santo. E depois daí, a partir daí? E depois ele conhece um coelhinho, e depois vem aqui a lenda dos coelhos do Porto Santo, que quando foi descoberta, na altura não sabiam se era uma ilha perigosa, então deixaram lá um casal de coelhos e quando lá voltaram a ilha estava muito mais bonita, toda decorada com coelhinhos. Pronto, então há um coelho chamado Bartolomeu, que explica ao Benny que em tempos piratas, corsários e adversários perderam um tesouro, só que nunca foi encontrado e o coelhinho nunca conseguiu convencer os outros coelhinhos a irem à procura deste tesouro. Mas o Benny, que é uma chinchila aventureira, decide embarcar nesta missão especial. Bom, a caminho conhece aqui outros personagens, espécies endémicas, conhece uma cagarra e conhece um dragoeiro, e o dragoeiro diz que sabe onde é que está exatamente o tesouro mais valioso do mundo. Ao início eles ficam um bocadinho desconfiados, e o dragoeiro pede para que eles possam trazer o baú até ele. Eles acham um bocado estranho, porque uma chinchila é relativamente pequena, um coelho e um cagarro, como é que conseguem trazer o tesouro mais valioso do mundo até ele? Porque imaginamos algo muito grande, pesado, exato, certamente, não é suficiente às coisas que são valiosas, o ouro e tudo mais, mas e carregado de bens materiais. Daí eu dar um exato. exemplo, lá está, nós associamos sempre um tesouro a bens materiais. Curioso. Pronto, e depois, antes dele partilhar a localização exata do tesouro, pede para que cada um feche os olhos e pense um bocadinho o que é que gostaria de encontrar lá dentro. E depois a nossa definição de tesouro é muito diferente. Então cada um destes personagens deseja encontrar coisas diferentes. O Benny quer moedas, o coelhinho Bartolomeu quer joias, já a cagarra Esmeralda, que é uma vaidosa, quer brincos, pulseiras. Bom, e depois então eles fazem o plano, como é que é de chegar ao baú, e o baú encontra-se localizado num dos ramos mais altos. Só que depois o critério é por ordem alfabética, eles têm que abrir de forma individual à frente do dragoeiro este baú. Quando chega a vez do Benny,
que está morto de ansiedade, o Benny encontra um espelho e um bilhete. No espelho vê o seu reflexo e o bilhete diz que és um tesouro único e de valor incalculável. E agora o que é que querem dizer estas palavras? Troca isso por miúdos, por favor. Pronto, então incalculável tudo aquilo que não podemos calcular, que não podemos atribuir um valor, 1, 2, 3, porque é tanto que não dá para atribuir. E ele um tesouro? Bom, então começa a perceber, porque depois o Dragoeiro explica que há algumas coisas na vida que não se podem comprar nem vender e que são de um valor incalculável, como o amor, a amizade, e aqui aparecem os amigos da história anterior, e que cada vez que fazemos bem aos outros, aumentamos o valor incalculável do nosso tesouro e dos outros, mesmo que não sejamos reconhecidos, mas isso já é outra conversa. Fazemos a nossa parte. E é uma magia que, se nós quisermos, não para de crescer. Esta montanha pode estar sempre a crescer. Mas, mais cedo ou mais tarde, às vezes caímos na armadilha de nos compararmos uns com os outros. E com a comparação deixamos de ser únicos e exclusivos. Então esta montanha tende a diminuir. A ideia do jogo é dar aqui uma série de dicas aplicáveis no dia-a-dia para que esta montanha possa estar sempre a subir. Eu gostei particularmente aqui da tarefa do dia 1 e que se calhar você também pode fazer connosco, que está aí em casa. Pense em 3 coisas pelas quais se sente grato ou grata hoje. Podem ser coisas tão simples como, olha, talvez até termos água potável para beber. Termos acordado. É que depois as respostas não são respostas que saem assim em 3 tempos, obriga-nos um pouco a parar, a refletir e a pensar um bocadinho naquilo que nós temos como adquirido. E se fizermos isto com os mais pequeninos, são depois ações que hão de perdurar, de certa forma, não é? Portanto, acaba por ser uma semente que está a ser deixada. Exatamente. Que está a ser deixada. Pronto, e depois o Benny, só para fechar, pronto, já alimentámos aqui um bocadinho a curiosidade, o Benny descobre um segredo, é que não há ninguém exatamente igual a ele no planeta, mas também não há ninguém exatamente igual a nós no planeta. Isso é que nos torna únicos. E percebe que há coisas incalculáveis que ele pode dar, como um sorriso, um abraço, e que da próxima vez que se olhar ao espelho, não vai ser logo para identificar os defeitos que vemos sempre ao espelho, mas que se vai lembrar de tudo aquilo que aprendeu, que afinal é um tesouro único e de valor incalculável. E para ampliar esta experiência, então, temos este jogo. E o livro, para saber um bocadinho mais sobre o livro, podem ir às redes sociais do Benny, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e agora também Spotify, Benny e os amigos, ou então contactar-me pelo site lidiafarinha.com. Os livros são acessíveis porque acreditamos que, tal como a Sol, as mensagens importantes são para todos. Então, para Portugal, os portos são oferecidos, cada livro é 9€, o jogo é 5, cada livro, este também o primeiro que eu já trouxe de outra faz vez. a coleção Benny e os amigos, exatamente. O jogo é 5€, mas em conjunto, em vez de 14, fica a 13, porque a ideia é que estas mensagens possam chegar a cada vez mais crianças, levando um postal que começa por apresentar a Ilha do Porto Santo, que no continente ainda está por conhecer, pelo menos por parte de muitas famílias, muitas crianças, e depois dá aqui uma reviravolta e acaba numa viagem para dentro de nós próprios. E tu, que até para finalizarmos a nossa conversa, tens estado por cá a espalhar esta magia por diversas escolas, portanto estás-te a aproximar propriamente do público a quem este texto pode fazer a diferença. Exatamente. E a propósito, abre aqui parênteses, eu fui a muitas escolas, não posso dizer aqui o nome de todas, senão ficámos cá até ao final do programa, mas alguém pediu para mandar um beijinho muito especial para toda a comunidade escolar da Escola do Corral das Freiras. Os corraleiros sabem receber muito bem. Como todos da Madeira, certamente. Sim, toda a Madeira. E acredito que também o facto de ter começado no Porto Santo ainda mais vai enaltecer os porto-santenses, não é? Os profetas, como nós dizemos.
Exatamente, ainda não tive a oportunidade de lá ir com o livro, mas eu quero ir, sim, com este livro, que eu fui para lá fazer a pesquisa e isso tudo, mas quero muito ir lá brevemente para poder fazer uma apresentação com pompa e circunstância. Sim, faz todo o sentido. Portanto, Lídia, obrigada por isto. Não sei se queres, para terminar, escolher aqui alguma... Olha, vamos terminar com o 31. Diz 3 coisas positivas sobre ti próprio em voz alta. Agora apanhaste-me desprevenida. Vamos lá, 3 coisas, faz favor, Lídia. Então, aventureira. Boa. Sou uma aventureira. Guerreira. Boa. Não desisto à primeira. E empreendedora. Embarquei nesta aventura um bocadinho... Sim, porque a tua formação é fisioterapia. Sim, sou fisioterapeuta, osteopata, trabalho com adultos e agora ando aqui, entre aspas, a brincar com as crianças das várias escolas, a levar estas mensagens giras e qual não me espanto que a receptividade desta mensagem está a ser imensa também no continente. E que maravilha! E quando fazemos a brincar ainda mais fácil é. Lídia, muitos parabéns. Obrigada. Sucesso para mais este bebezinho. Obrigada por vir cá apresentar. Obrigada.